o milagre que mudou a vida de Tatiane. Tatiane tinha apenas 7 anos quando os médicos disseram aos seus pais que ela não viveria muito. O diagnóstico foi duro: tetralogia de Fallot, uma doença cardíaca congênita grave, que fazia com que seu coração, pequeno e defeituoso, lutasse a cada batida para bombear o sangue. Os pais, humildes trabalhadores de uma cidade do interior de São Paulo, choraram ao ouvir que a cirurgia era cara, arriscada e que mesmo assim não havia garantias. Preparem-se para o pior, disseram os médicos. A menina, frágil e sempre com os lábios arroxeados pela falta de oxigenação, mal conseguia brincar como as outras crianças. Qualquer esforço a deixava ofegante, e as crises de cianose e quando seu rostinho ficava roxo por falta de ar, assustavam a todos. A mãe, Dona Maria, passava noites em claro, rezando com o terço entre os dedos, enquanto o pai, seu João, um homem simples e calado, trabalhava dobrado para juntar dinheiro, mesmo sabendo que nunca seria suficiente. Foi numa tarde de domingo, quando a esperança já se esvaía, que a vizinha Dona Rosa, uma irmã da congregação cristã no Brasil, bateu à porta. Maria, por que você não leva a Tatiane na igreja conosco? Lá a gente ora, e Deus ouve. Ele pode fazer o que os médicos não podem, disse com voz firme, mas cheia de compaixão. Dona Maria, que sempre fora católica, hesitou, mas o desespero falava mais alto. Se Deus está lá, eu vou, respondeu, enxugando as lágrimas. No domingo seguinte, mãe e filha entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. Não havia luxo, apenas bancos de madeira enfileirados, paredes simples e um quadro com os dizeres: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social, cantavam hinos sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Tatiane, sentada ao lado da mãe, olhou ao redor com olhos curiosos, enquanto o ancião, um homem de cabelo branco e voz serena, dirigia a reunião. Irmãos, vamos orar por esta criança, disse o ancião, ao saber da condição de Tatiane. Sem alarde, sem espetáculo, os presentes se ajoelharam. Mãos se ergueram, e vozes sinceras clamaram: Senhor, tem misericórdia desta menina. Tu és o médico dos médicos. Curai-a, em nome de Jesus. Tatiane sentiu algo estranho, uma paz que não entendia, como se uma mão invisível a envolvesse. Quando abriu os olhos, viu lágrimas escorrendo pelo rosto de muitos irmãos que nem a conheciam, mas oravam como se ela fosse da família. Dona Maria chorou daquele dia em diante. Não por tristeza, mas por uma esperança que não vinha dos homens. Eles oram como se Deus estivesse bem aqui, confessou ao marido naquela noite. Seu João, cético, apenas balançou a cabeça, mas não proibiu que fossem novamente. As semanas passaram, e Tatiane continuou indo aos cultos. A cada reunião, o ancião pedia notícias dela, e os irmãos sempre se aproximavam para colocar as mãos sobre sua cabeça em oração. Não desista, irmã. Deus tem um propósito, dizia a irmã Clara, uma senhora que já havia visto muitos milagres naquela igreja. Um dia, durante a Santa Ceia, quando os irmãos, em silêncio reverente, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, Tatiane sentiu algo diferente. Enquanto o ancião lia as palavras de Jesus, isto é o meu corpo, dado por vós, uma certeza inundou seu pequeno coração: eu vou ficar boa. Mas a prova maior veria no culto de batismo. Tatiane, mesmo doente, pediu para ser batizada. Eu quero servir a Jesus, disse com voz frágil, mas firme. O ancião, após conversar com os pais, concordou. No dia marcado sob as águas do batistério, enquanto o ancião a mergulhava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Tatiane sentiu como se uma carga fosse tirada de seu peito. Quando saiu da água, respirei fundo, e pela primeira vez em meses, seus lábios não estavam arroxeados. Os pais não acreditaram. Levaram-na correndo ao médico na semana seguinte. O cardiologista, após exames demorados, franziu a testa. Isso não faz sentido. O fluxo sanguíneo está normal. Os níveis de oxigenação estão dentro da faixa saudável. Ele repetiu os testes. Nada. Não havia mais sinais da tetralogia de Fallot. É como se o coração dela tivesse sido reconstruído, murmurou o incrédulo. O testemunho de Tatiane foi dado de pé, como é o costume na congregação cristã no Brasil. Com voz trêmula, mas cheia de fé, a menina, agora com 8 anos, corada e cheia de vida, contou diante de todos como Deus a curou. Eu não entendo como, mas sei que foi Ele. Os médicos não tinham jeito, mas Jesus tinha. O culto daquele dia foi marcado por lágrimas de alegria e cânticos de gratidão. Até seu João, que antes duvidava, agora ia à igreja com a família, silencioso, mas com os olhos brilhando a cada hino. Anos se passaram.
Tatiane cresceu saudável, estudiosa e dedicada à igreja. Tornou-se professora da escola dominical, ensinando as crianças sobre a fé que move montanhas. Sempre que alguém perguntava sobre sua cura, ela respondia com um sorriso: Deus não escolhe quem vai abençoar pela nossa força, mas pela nossa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Hoje, quando olha para trás, Tatiane entende a lição que Deus lhe deu. Os milagres não são para nos tornar famosos, mas para nos tornar fiéis. A congregação cristã no Brasil não tem holofotes, nem pregadores famosos, nem shows de emoção. Tem irmãos que oram de joelhos, anciãos que ensinam com a Bíblia na mão e uma fé que não depende de circunstâncias. Foi ali, na simplicidade daquele lugar, que Tatiane aprendeu o maior segredo: Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa de um coração disposto a crer. E ela creu. E foi curada. A notícia da cura de Tatiane se espalhou pela cidade como um vento suave, mas persistente. Não foi por meio de redes sociais ou jornais, mas boca a boca, entre irmãos que se encontravam nos cultos, nas visitas aos enfermos ou nas conversas após os estudos bíblicos. Muitos que a conheciam de vista agora a observavam com outros olhos. Alguns incrédulos cochichavam: será que é verdade? Outros, com lágrimas nos olhos, buscavam um sinal de esperança para suas próprias lutas. Foi então que Dona Maria, uma irmã idosa da congregação que há anos lutava contra um problema grave nas pernas, aproximou-se dela após um culto. Com as mãos trêmulas apoiadas na bengala, ela olhou nos olhos de Tatiane e perguntou: minhas pernas já não me sustentam mais, filha. Você acha que Deus ainda pode me curar? Tatiane não hesitou. Pegou a mão da irmã, ajoelhou-se ao seu lado e começou a orar com a mesma simplicidade com que havia sido ensinada. Não gritou, não fez cena. Apenas falou com Deus como quem conversa com um pai. Na semana seguinte, Dona Maria entrou na igreja sem a bengala. Os irmãos se entreolharam, alguns choraram. Ela não pulou, não correu. Afinal, a idade ainda pesava, mas caminhou firme passo a passo até o banco onde sempre se sentava. Quando o ancião perguntou como havia acontecido, ela respondeu com a mesma humildade de Tatiane: Deus ouviu. Não por causa de mim, mas porque Ele é bom. Os milagres não pararam por aí. Um jovem que há meses não conseguia trabalhar por causa de dores intensas nas costas foi ungido com óleo pelos anciãos e, dias depois, voltou a carregar caixas no emprego sem uma queixa. Uma mãe que orava há anos pelo filho viciado em drogas o viu, numa tarde comum, entrar pela porta da igreja com o rosto molhado de lágrimas e o coração quebrantado, pronto para entregar a vida a Cristo. Não houve propagandas, não houve palcos. Apenas Deus agindo no silêncio daqueles que creem. Tatiane, que antes pensava que sua história era apenas dela, agora entendia que era parte de algo muito maior. Cada testemunho que ouvia a fazia lembrar das palavras do ancião que a visitou no hospital: a fé não é para nos engrandecer, mas para glorificar a Deus e abençoar ao próximo. E assim, ela passou a dedicar ainda mais tempo à obra do Senhor. Visitava os doentes, confortava os desanimados e, acima de tudo, orava. Não como quem pede, mas como quem já sabe que Deus está ouvindo. Um dia, durante uma reunião de oração, o irmão novo na fé levantou a mão e perguntou com voz trêmula: como posso ter uma fé assim? O ancião que presidia a reunião sorriu e respondeu: não é sobre ter uma fé grande. É sobre ter uma fé verdadeira. Deus não olha para o tamanho da nossa crença, mas para a sinceridade do nosso coração. Então indicou Tatiane com um gesto discreto e acrescentou: ela é a prova de que quando entregamos tudo a Deus, Ele faz o que é impossível para nós. Anos se passaram. Tatiane casou-se na mesma igreja onde foi curada, teve filhos e continuou servindo ao Senhor com a mesma dedicação. Seu marido, que também se converteu após ver sua transformação, muitas vezes brincava: você era a mulher da dor de cabeça, agora é a mulher da cabeça erguida. E não só por causa da cura, mas porque aprendeu a olhar para o céu. E era verdade. Ela não escondia as marcas do passado, a cicatriz no couro cabeludo, as lembranças dos dias sombrios, mas as usava para mostrar que Deus não apaga nossas histórias, Ele as transforma. Até hoje, quando alguém pergunta como ela foi curada, Tatiane responde da mesma forma, com um sorriso e a certeza de que não foi por mérito próprio. Deus não precisa de palcos para fazer milagres. Ele só precisa de um coração que confia nele. E a congregação cristã no Brasil é o lugar onde aprendi isso, que a verdadeira fé não grita, não se exibe. Ela ajoelha, ora e espera. Porque Deus nunca falha. E assim, entre orações silenciosas e testemunhos simples, a obra de Deus continuava. Não com barulho, mas com poder. Não com fama, mas com fé. Exatamente como sempre foi. A vida de Tatiane depois daquele milagre não foi um caminho de flores sem espinhos.
mas cada desafio se tornou uma prova de que Deus não a havia curado apenas do corpo, mas também da alma. Os médicos que antes davam sentença sem esperança, agora a olhavam com espanto. Alguns, mais corajosos, até perguntavam em voz baixa: como isso aconteceu? Ela sorria e respondia com a mesma simplicidade que aprendeu nos cultos da congregação: foi Deus. Só Ele. Mas o maior milagre não foi apenas a cura física. Foi ver como aquela experiência mudou tudo ao seu redor. Sua mãe, que por anos carregou o peso da culpa por não ter conseguido proteger a filha, encontrou paz nos salmos cantados nas reuniões. Seu pai, homem de poucas palavras e muitas dúvidas, começou a frequentar os cultos depois de ver a filha de pé, firme, lendo a Bíblia com voz serena. Até os vizinhos que antes cochichavam sobre a família azeda pela dor passaram a respeitar aquele lar, onde agora se ouvia mais louvor do que lamentação. Um domingo, durante o culto, o irmão que presidia fez um pedido inesperado. Irmã Tatiane, o Senhor nos permitiria compartilhar seu testemunho hoje? Ela sentiu o coração acelerar, mas uma paz estranha a envolveu. Não era medo, era a certeza de que aquelas palavras não eram suas, mas de Deus. E assim, diante de dezenas de irmãos, ela contou tudo. Não com dramatização, não com palavras bonitas demais, mas com a verdade crua e doce de quem viu a mão de Deus onde todos viam só desespero. Quando terminou, o silêncio no salão foi tão profundo que dá para ouvir o vento lá fora. Depois, um irmão mais velho, com as mãos trêmulas de emoção, se levantou e disse: glória a Deus. Isso me faz lembrar do que está escrito: o que era impossível aos homens, possível é a Deus. Ponto. E como se fosse um sinal, outros começaram a se levantar, compartilhando suas próprias lutas, suas próprias curas, algumas do corpo, outras da alma. Nos meses que seguiram, Tatiane percebeu que seu milagre não era só dela. Era uma semente. Jovens que antes viviam perdidos começaram a procurá-la depois dos cultos, querendo saber como ter uma fé assim. Ela não tinha respostas prontas, mas sempre dizia a mesma coisa: vem comigo na próxima reunião de oração. Não é sobre a gente, é sobre Ele. E muitos vinham. Alguns choravam, outros saíam em silêncio, mas todos levavam algo que não tinham antes: esperança. Um dia, uma moça chamada Larissa, que lutava contra uma depressão profunda, a abordou depois do culto. Eu não aguento mais, irmã. Já tentei de tudo. Tatiane não ofereceu conselhos vazios. Pegou sua mão e levou até o banco da frente, onde as duas ajoelharam. Não houve palavras elaboradas, apenas lágrimas e o nome de Jesus repetido em súplica. Semanas depois, Larissa voltou, desta vez com um sorriso tímido. Não sei explicar, mas algo mudou em mim. Como se uma luz tivesse acendido onde só tinha escuridão. E assim, sem alarde, sem propagandas, o milagre de Tatiane se multiplicava. Não porque ela era especial, mas porque Deus é fiel. A congregação cristã no Brasil sempre ensinou isso. Os milagres não são para engrandecer homens, mas para glorificar a Deus. E ali, entre aquelas paredes simples, onde não havia holofotes nem câmeras, a obra de Deus continuava quietamente poderosa, como o crescimento de uma árvore que ninguém vê, mas que um dia dá frutos que alimentam muitos. Hoje, anos depois, Tatiane ainda frequenta a mesma congregação. Às vezes, quando canta os hinos que aprendeu desde criança, fecha os olhos e lembra da menina que já foi, aquela que os médicos desistiram, que a dor quase venceu. Mas então olha para os irmãos ao seu lado, para as famílias que se reuniram, para os corações que foram sarados, e sabe, Deus não a salvou só para ela. Ele a salvou para mostrar que mesmo nas noites mais longas, a manhã chega. E que a fé verdadeira não precisa de espetáculo, ela só precisa de um Deus que ouve e de um povo que persiste. Porque no final, os milagres não são sobre o que vemos. São sobre o que cremos. E na congregação ela aprendeu que crer não é esperar por um milagre, é viver dentro dele. Naquela mesma congregação, anos depois, uma jovem chamada Ana Clara chegou pela primeira vez, arrastando consigo um peso que ninguém conseguia ver. Ela tinha apenas 19 anos, mas os olhos já carregavam a sombra de quem viveu muito mais. Desde pequena ouvia vozes que a acusavam, que lhe diziam que ela não merecia amor, que nunca seria suficiente. Os médicos chamavam de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, palavras frias para uma dor que queimava por dentro. Remédios aliviavam por um tempo, mas a escuridão sempre voltava mais forte, como se quisesse engoli-la de vez. Foi sua tia, irmã de fé na CCB, quem a trouxe. Vem só uma vez, pediu, com a voz firme daqueles que já viram Deus agir. Ana Clara foi por obrigação, mas ficou por algo que não soube explicar. Não foram palavras bonitas ou promessas de cura instantânea. Foi o silêncio respeitoso dos irmãos, foi o jeito como oravam, não com gritos, mas com uma certeza tranquila:
como quem fala com um pai que está ali bem perto. Foi a mão da irmã que segurou a sua sem perguntar, como se soubesse que naquele momento, ela precisava apenas não se sentir sozinha. As primeiras semanas foram difíceis. Ana Clara chorava durante os cultos, não de alívio, mas de raiva. Por que eu? Perguntava a Deus entre lágrimas. Por que eu tenho que lutar tanto? Mas ninguém a julgou. Ao contrário, as irmãs mais velhas se aproximavam depois, não com respostas prontas, mas com testemunhos. Eu também já estive lá, dizia uma. Deus não tira a luta, mas ele entra nela com a gente, completava outra. Pouco a pouco, ela começou a perceber que ali não havia espaço para fingimento. A dor podia ser falada, compartilhada, colocada aos pés do altar. Até que veio aquele domingo. Ana Clara não sabe explicar como, mas durante a oração final, sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi um raio, não foi um barulho, foi como se uma corrente invisível, que a prendia há anos, simplesmente se soltasse. As vozes que a atormentavam sumiram. Não para sempre, não de uma vez, mas pela primeira vez ela sentiu que não estavam mais no comando. No lugar delas, uma paz que não fazia sentido, uma certeza que não vinha dela. Você é minha, e eu não te largo. Nos meses seguintes, as crises ainda vinham, mas eram diferentes. Antes elas a derrubavam. Agora ela se levantava mais rápido. Aprendeu a orar mesmo quando as palavras não vinham, a confiar mesmo quando as emoções mentiam. E um dia, sem perceber, ela mesma estava estendendo a mão para outra jovem que chegava à congregação com os mesmos olhos vazios que ela já teve. Eu sei como é, disse, com uma calma que só quem já foi resgatado das profundezas pode ter, mas aqui a gente não fica sozinho. Hoje, Ana Clara serve na mocidade. Não é uma história de cura mágica, é uma história de restauração, de um Deus que não apaga as cicatrizes, mas as transforma em sinais de que ele esteve ali, que não promete um caminho sem pedras, mas garante que se a gente segurar sua mão, nenhuma pedra será grande demais. E assim como Tatiane anos antes, ela descobriu que o milagre não estava em nunca mais sentir dor, mas em não ser mais definida por ela. Porque na CCB, ela aprendeu que a fé não é a ausência de lutas, é a certeza de que no meio delas, há uma presença que nunca desiste da gente. E que às vezes a maior prova de um milagre não é o que muda fora, mas o que nasce dentro. Ana Clara nunca imaginou que aquele mesmo corredor que um dia pareceu um túnel sem saída se tornaria o caminho para sua maior missão. Foi num sábado à tarde, enquanto ajudava a organizar os materiais da escola bíblica dominical, que ela notou uma adolescente sentada sozinha nos fundos do salão. A menina, de olhos baixos e braços cruzados, apertava com força um caderno de capas desgastadas. Algo na postura dela fez Ana Clara lembrar de si mesma anos antes, aquela mistura de revolta e medo que só quem se sente invisível conhece. Sem hesitar, ela se aproximou e sentou ao lado da garota. Posso? Perguntou, apontando para o banco. A menina chamava-se Larissa, apenas assentiu, sem erguer o olhar. Também já fui nova aqui, Ana Clara começou, com um sorriso que carregava mais compreensão do que palavras. E tinha dias que eu achava que ninguém ia entender o que eu estava sentindo. Foi então que Larissa levantou os olhos, úmidos, e sussurrou. Como você sabe que eu tô assim? Não foi preciso responder. O abraço que veio em seguida foi a resposta. Um abraço longo, daqueles que não solta enquanto a alma não para de tremer. E ali, entre as paredes que já tinham ouvido tantos clamores, Larissa começou a chorar, não de desespero, mas de alívio. Porque pela primeira vez alguém não tinha lhe oferecido conselhos vazios ou olhares de pena. Alguém simplesmente esteve ali. Nos dias que seguiram, Ana Clara descobriu que Larissa vinha de uma família desestruturada, onde as brigas eram mais frequentes que as refeições juntas. A menina tinha começado a se cortar, achando que a dor física era mais fácil de controlar do que a dor que não tinha nome. Mas na CCB, ela estava aprendendo que havia outro jeito. Não porque alguém lhe dissesse que Deus ia resolver tudo num estalar de dedos, mas porque, aos poucos, ela via vidas sendo reconstruídas ao seu redor. Vidas como a de Ana Clara, como a de Tatiane, como a de tantos outros que mesmo com as marcas da jornada, caminhavam com uma luz diferente nos olhos. Um domingo, durante o culto, o pastor falou sobre o valor de cada alma aos olhos de Deus. Ele não olha para o que a gente já quebrou, disse, com a voz firme mas cheia de ternura. Ele olha para o que a gente ainda pode ser. Foi nesse momento que Larissa, sentada ao lado de Ana Clara, sentiu algo se mexer dentro dela. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi uma certeza quieta, como um suspiro de esperança depois de muito tempo sem respirar fundo. Depois do culto, ela procurou a irmã que liderava o grupo de jovens e, com as mãos trêmulas, entregou o caderno que sempre carregava.
Dentro, páginas e páginas de desenhos, alguns bonitos, outros cheios de raiva, e anotações que falavam de sua luta. Eu preciso largar isso, disse, a voz falhando. A irmã a abraçou e orou com ela, não com palavras bonitas, mas com lágrimas que caíram juntas no chão. Hoje, Larissa faz parte do coral da mocidade. Não canta perfeitamente, mas canta com o coração. E toda vez que sobe naquele palco, olha para Ana Clara nos primeiros bancos como se dissesse: você viu? Eu também consegui. Porque na CCB, os milagres não são só histórias que a gente conta, são vidas que a gente vê se transformar. Não é sobre o problema desaparecer, é sobre a pessoa descobrir que, no meio do problema, há uma mão que segura a dela e não solta. E assim, a corrente de restauração continua. Uma vida toca outra, que toca outra, como ondas que se espalham sem parar. Porque o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós quando a gente finalmente entende que nessa igreja, ninguém fica para trás. E que por mais escuro que o caminho pareça, sempre há uma luz acesa adiante, e ela não é só para iluminar, mas para guiar a gente para casa. O milagre completo. Ana Clara nunca esqueceu aquele domingo. Enquanto o coro cantava Deus é fiel, ela sentiu algo se mover dentro dela. Não foi o tumor que sumiu de repente, os médicos ainda chamariam de remissão inexplicável. Meses depois, mas a certeza de que mesmo se a doença permanecesse, ela não estaria sozinha. Naquele momento, o pastor olhava para ela com lágrimas nos olhos, como se soubesse que o verdadeiro milagre já tinha acontecido. Ela tinha escolhido crer, mesmo com as mãos trêmulas. Anos depois, era Ana Clara quem subia ao palco para testificar. Não falava de uma cura instantânea, mas de como aprendeu a ver a mão de Deus nas pequenas coisas, no abraço da irmã que nunca desistiu, no salmo que encontrou aberto na Bíblia justamente no dia do diagnóstico, na voz do pastor que, sem saber, repetia as mesmas palavras que sua avó lhe dissera na infância: filha, Deus não tira o fogo, mas caminha com você dentro dele. A lição? Milagres não são sempre o que pedimos, mas sempre o que precisamos. Às vezes é a força para enfrentar o impossível. Outras é a paz que chega quando aceitamos que não temos todas as respostas. E no fim, é perceber que a maior transformação não está nas circunstâncias, mas em nós, quando deixamos de perguntar "por que eu?" e passamos a dizer "eis-me aqui". A luz adiante não apaga as sombras do caminho, mas nos ensina a caminhar com elas. Porque na CCB ou em qualquer lugar onde a fé é viva, o milagre não é a ausência de lutas, é a certeza de que no meio delas alguém segura a sua mão e sussurra: você não vai ficar para trás. Vamos para casa.